Fala pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Geografia para o concurso do IBGE e hoje a gente vai continuar com os domínios climáticos, tá? Hoje a gente vai estudar o tropical de altitude. Então, na tela aí para vocês, para a gente identificar onde é que fica o tropical de altitude, a gente tem ele aqui, ó, pegando grande parte de Minas Gerais, um pouquinho de São Paulo, um pouquinho ainda do Mato Grosso do Sul e o norte aqui do Paraná. Bom, o clima tropical de altitude ele é encontrado em regiões mais elevadas, né? Altitude, regiões mais elevadas, tranquilo, como serras e planaltos. Essas áreas apresentam características climáticas diferentes das regiões de baixa altitude, devido à influência da altitude sobre as condições atmosféricas. Esse tipo de clima ele é caracterizado pelo quê? Vamos lá então. Temperaturas mais amenas, em comparação com outras regiões tropicais do país. Então, logo de cara a gente já tem uma média anual que é um pouquinho mais baixa. No verão, as temperaturas são mais suaves, variando entre 20 e 25 graus. No clima tropical, a gente viu que a média anual era de 24 graus. Aqui, a média no verão fica entre 20 e 25. Enquanto no inverno, tá, as mínimas elas podem chegar a valores abaixo de 10 graus. Essas variações térmicas ao longo do ano são mais pronunciadas, obviamente, devido à altitude. Além das variações de temperatura, o clima tropical de altitude também apresenta uma distribuição de chuvas bem definida. Geralmente é uma estação chuvosa durante o verão, que pode ser mais intensa devido à convergência de massas de ar úmidas. No inverno, as chuvas são menos frequentes e mais espaçadas. No clima tropical de altitude, a vegetação ela vai variar com a altitude e o clima. Em altitudes mais baixas, mas ainda a gente está falando, tá, do tropical de altitude. Então, o mais baixo aqui não é baixo que nem no tropical que a gente encontra. Mas a gente vai encontrar o quê? Florestas tropicais de altitude. Até vou linkar aqui para ficar melhor para vocês. Então, em altitudes mais baixas, a gente encontra florestas tropicais de altitude com árvores altas e densas. À medida que a altitude aumenta, ocorre uma transição para florestas nebulares, adaptadas às condições de umidade e baixas temperaturas. Em altitudes mais elevadas, vou ter que usar uma outra cor aqui, mais elevadas, predominam os campos de altitude com gramíneas e vegetação rasteira. A diversidade vegetal ela é alta, com espécies endêmicas adaptadas às condições únicas dessas áreas. Ou seja, a gente tem espécies vegetais que só são encontradas nesse tipo de domínio climático. A fauna é diversa e inclui aves como tucãs e beija-flores, mamíferos como macacos e felinos, répteis como serpentes e lagartos e anfíbios como sapos e rãs. As espécies são adaptadas às variações de temperatura e às condições específicas elevadas, né, dessas áreas. Em resumo, o que a gente tem? Altitudes mais baixas podem ter médias de temperatura entre 18 e 25, enquanto altitudes mais elevadas registram médias de 10 a 15 graus. Geadas são comuns em altitudes mais elevadas durante o inverno, quando as temperaturas podem, inclusive, cair abaixo de zero. A umidade relativa do ar ela varia de 60% a 80%. A precipitação média anual varia geralmente entre 1.000 e 2.500 milímetros. Percebam que é mais do que no próprio tropical, tá? Com maior concentração durante os meses de verão. A vegetação nesse clima inclui florestas tropicais de altitude e campos de altitude. A fauna ela é diversificada, com aves, mamíferos, répteis e anfíbios adaptados às condições de altitude, variações de temperatura e presença de geadas. Daí aqui, duas imagens, tá? Percebam que a gente tem as florestas de altitude, conforme a gente vai subindo a gente tem as florestas nebulares e depois os campos com as gramíneas, tá? Bom, fizemos os cortes e voltemos aí na sequência com as questões. Até!